Shalom, meus queridos amigos. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Para começar a nossa aventura, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve uma coleção muito especial? Pode ser de figurinhas, de pedrinhas brilhantes ou até de carrinhos. Quando a gente ama muito uma coleção, o que a gente faz o tempo todo? A gente conta. 1, 2, 3. A gente conta e reconta para ter certeza absoluta de que nenhuma pecinha preciosa sumiu, não é verdade? E é exatamente com esse segredo incrível que começa a nossa jornada desta semana. Nós estamos abrindo um livro novinho da Torá, o 4º livro, e a paraxá desta semana se chama Bamidbar, que significa no deserto. Então se prepare, porque hoje nós vamos caminhar versículo por versículo pelo deserto, descobrir o seu lugar exato no acampamento e entender como você pode carregar a luz mais poderosa do mundo. Vamos lá? Logo nos primeiros versículos da nossa paraxá, Hashem fala com Moshe lá no deserto do Sinai, e ele dá uma ordem muito direta. Façam a contagem de toda a congregação de Bnei Israel. Moshe e Aharon deveriam contar cada homem das tribos. Mas espera aí, Hashem sabe de tudo. Ele sabe quantas estrelas existem no céu, ele sabe quantos grãos de areia existem no deserto. Por que ele precisa que Moshe conte as pessoas uma por uma? Hashem não estava contando Bnei Israel porque ele não sabia o número. Ele estava contando porque ele os ama, exatamente como a nossa coleção de figurinhas. Cada pessoa em Bnei Israel é como um diamante valioso para Hashem. A Torá nos ensina logo no primeiro capítulo que você não é só mais um número no meio da multidão. Você é único, e sem você, a coleção de Hashem não estaria completa. Mas como Moshe fez essa contagem? Será que ele apontava o dedo dizendo 1, 2, 3? Não, na Torá é proibido contar as pessoas apontando o dedo. Para contar todo mundo, Hashem mandou usar uma regra muito especial. Cada pessoa deveria entregar uma moeda de prata, meio shekel. Moshe juntava todas as metades de moedas e, contando as moedas, ele sabia quantas pessoas existiam. Preste muita atenção. Por que Hashem pediu para cada um dar meia moeda e não uma moeda inteira? Aquele que era muito rico não podia dar uma moeda inteira, e o que era muito pobre não podia dar menos que meia. Tinha que ser exatamente a metade. Por quê? Porque nenhum de nós sozinho é completo. Você é como uma metade, e você só se torna inteiro, forte e completo quando se junta com seu irmão, com sua irmã, com outro judeu. A moeda pela metade nos lembra que nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ricos e pobres, grandes e pequenos, todos somos metades que se unem para formar um povo só. Continuando a nossa leitura, a Torá não pula nenhum detalhe. Depois de contar todo mundo, Hashem diz exatamente onde cada tribo deveria montar o seu acampamento. Feche os olhos e imagine esta cena gigante vista lá de cima do céu. Bem no meio, no centro de tudo, estava o Mishkan, a tenda sagrada, coberta de ouro e tecidos lindos, de onde saía a nuvem da presença de Hashem. E em volta do Mishkan, as 12 tribos formavam um quadrado perfeito e super organizado. 3 tribos no leste, 3 no sul, 3 no oeste e 3 no norte. E sabe o que é mais legal? Cada tribo tinha um degel, uma bandeira gigante, com a sua própria cor e o seu próprio desenho. A tribo de Yehudá tinha um leão. A tribo de Benjamim tinha um logo. A tribo de Asher parecia uma árvore. As bandeiras mostram que todos nós somos diferentes. Cada criança, cada pessoa tem um talento único, uma missão só sua. Mas olha que incrível! Todas as bandeiras e todos os acampamentos estavam virados para o centro, para o Mishkan. Isso quer dizer que, mesmo sendo diferentes, a nossa força e a nossa luz vêm todas do mesmo lugar, de Hashem. Avançando mais um pouco a nossa paraxá, chegamos ao capítulo 3. E aqui, a Torá foca em uma tribo muito especial, que não ganhou uma bandeira junto com as outras e não foi contada no primeiro censo. A tribo de Levi. Por que eles ficaram de fora? No começo, quem deveria cuidar do Mishkan eram os filhos primogênitos, os filhos mais velhos de cada família.
Mas depois daquela história triste do bezerro de ouro, a tribo de Levi foi a única que continuou totalmente fiel a Hashem. Então, Hashem fez uma troca. Ele escolheu os levitas para serem seus ajudantes e guardiões oficiais. E Hashem pediu para Moshe contar a tribo de Levi de um jeito diferente. Ele contou até os bebezinhos de 1 mês de idade. Por que os bebês? Porque na tribo de Levi, desde o momento em que a criança nascia, ela já era considerada sagrada, pronta para iluminar o mundo. E para fechar a nossa paraxá, a Torá descreve uma das missões mais incríveis de todas, como o Mishkan viajava. Sempre que a nuvem de Hashem se movia, era o sinal. Hora de fazer as malas. A tribo de Levi era dividida em 3 famílias, e cada uma tinha uma tarefa exata. Os filhos de Gershon carregavam os tecidos, as cortinas e as cobertas da tenda. Os filhos de Merari eram os mais fortes. Eles carregavam as tábuas pesadas de madeira, os pilares e as bases de prata. E os filhos de Kehat, eles tinham o trabalho mais cuidadoso. Eles carregavam os objetos mais sagrados nos ombros, a menorá de ouro, a mesa e a arca da aliança. O deserto Bamidbar é um lugar vazio, seco, cheio de perigos. O trabalho de Bnei Israel era carregar a luz do Mishkan para iluminar aquele lugar assustador. Hoje, o nosso mundo às vezes parece um deserto, e o seu trabalho, assim como os levitas, é carregar a luz de Hashem e levar bondade, alegria e Torá para onde você for. Você já se sentiu como se fosse invisível no meio de muita gente? Aquele momento em que todo mundo parece ser super bom em alguma coisa e você pensa, puxa, eu acho que eu não tenho nenhum talento especial? Pois é, o Rafa sentiu exatamente isso. O Rafa tem 9 anos e estava participando do grande acampamento da escola. O desafio final daquele dia era gigante. A turma dele precisava construir uma tenda enorme no meio do pátio usando canos, cordas e tecidos. E, para terminar, eles teriam que hastear a bandeira da equipe bem lá no alto. Cada menino tinha uma função. O Davi era o mais forte e carregava os canos. Benjamim era o mais alto e amarrava as cordas. O Léo desenhou a bandeira. E o Rafa? O Rafa estava sentadinho no canto, segurando apenas 2 pecinhas de encaixe na mão. Ele olhou para o Davi forte, para o Benjamim ágil, suspirou e pensou, eles nem precisam de mim. O que eu vou fazer com essas 2 pecinhas? Eu não sou uma moeda de ouro inteira, eu sou só uma moedinha sem valor. Foi bem nessa hora que o professor dele, que conhecia muito bem a Torá, sentou do lado do Rafa. Ele apontou para a tenda e disse, Rafa, você sabe por que a nossa tenda está balançando e quase caindo? O Rafa balançou a cabeça dizendo que não. O professor sorriu e contou um segredo milenar. Na Paraxá Bamidbar, Hashem mandou contar todo o povo no deserto. Mas sabe como ele fez isso? Ele não pediu para ninguém dar uma moeda inteira. Ele pediu para cada um dar apenas meia moeda, meio shekel. Sabe por quê? Para nos ensinar que ninguém é completo sozinho. O Davi tem a força, o Benjamim tem a altura. Eles são metades, mas sem a sua metade, sem a sua atenção aos detalhes para colocar essa pecinha de encaixe no lugar certo, a tenda de todo mundo desmorona. Os olhos do Rafa brilharam. Ele não era inútil, ele era a metade que faltava. Rafa levantou de um pulo. Ele correu até a tenda bem na hora que o vento bateu forte e um cano começou a escorregar. O Davi tentou segurar, o Benjamim tentou puxar, mas não dava. O Rafa entrou no meio dos dois, encaixou a pecinha dele perfeitamente no meio dos canos e... clique! A tenda ficou firme, forte, indestrutível. E eles conseguiram, a equipe inteira comemorou e hastearam a bandeira deles lá no alto. E o Rafa entendeu uma coisa que ele nunca mais esqueceu. Não importa se você acha que o seu talento é pequeno, para Hashem você é uma joia rara. Você tem a sua própria bandeira, a sua própria missão e a sua metade é exatamente o que o mundo precisa para ficar completo e cheio de luz. Viu só que incrível? Que incrível! No grande acampamento da vida, Hashem conta com você. E se você gostou de descobrir o poder que você tem, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para essa luz chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Me conte nos comentários, qual é a pecinha especial que você sabe fazer para ajudar os seus amigos?
Um abraço gigante, seja sempre forte, um Shabbat Shalom maravilhoso e até a próxima aventura.